Olá, colega dentista, seja muito bem-vindo a essa live, uma live super especial que vamos falar sobre a evolução das resinas compostas e tendo como o nosso convidado o professor Paulo Fonseca, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e vai ser uma live incrível que vai te dar muitas dicas como você pode utilizar a seu favor os benefícios da evolução da resina composta. Como é que você vai utilizar, qual é a melhor indicação da resina composta para dentes anteriores, dentes que envolvem a estética, para que as pessoas, para que os teus pacientes estejam cada vez mais satisfeitos com o trabalho que você oferece para ele, quais são as resinas mais resistentes, quais são as propriedades das resinas que têm maior resistência, que são indicados para dentes posteriores, dentes que têm a força mastigatória envolvida. Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa live de hoje e nós vamos ter um convidado super especial. O professor Paulo Fonseca tem uma vasta experiência nessa parte de estética, na área especificamente de resinas compostas, é professor da Universidade Federal de Pernambuco e tem uma experiência muito grande que vai compartilhar com você, com todos vocês que estão na sala aqui, exatamente o conhecimento dele. Agora vou convidar o meu querido amigo, o professor Paulo Fonseca, para participar da nossa live. Seja muito bem-vindo, professor. Esperando o professor Paulo Fonseca entrar na sala para que a gente possa usufruir. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, meu querido. E aí, grande John Wayne? Obrigado por aceitar o convite, meu irmão. Muito feliz, muito honrado de estar aqui com você, viu? Que bom, que bom. E aí, como é que tá a família? Tudo bem? Vamos fazer uma live aqui bacana aqui, dar muito conteúdo, muitos conhecimentos aqui para os nossos colegas, uma área que você domina, que você sempre foi craque nisso e que você vai falar com muita propriedade aqui sobre essa evolução da resina, né? Coisa que, assim, eu estava vendo, eu estava estudando para a gente fazer a nossa live aqui, estava vendo, assim, que na década de 90 e início do ano de 2000 foi o boom da evolução. Mas, Paulo, me fala aí um pouquinho sobre como é que está a sua trajetória como docente, como é que está essa vida de professor. É uma vida que você sempre gostou. Vamos lá, deu uma... Oi. Travou um pouquinho para mim, agora voltou. Beleza. Você falou aí década de 90, né? É. Exatamente essa época a gente estava ingressando na universidade, né? Não sei se você Exatamente. lembra, faz um pouquinho de tempo, né? Sim. Já naquela época, João, quando você falou aí que as resinas começaram a ter realmente uma evolução e dessa forma ampliar de indicações para dente anterior, para dente posterior. E hoje você pode fazer verdadeiras reconstruções, né, com resina. Então, naquela época a gente tinha muita limitação, né? E eu lembro que já na universidade eu acho que a disciplina que eu mais me identifiquei foi a dentística, desde o quarto, quinto período ali, quando a gente cursou a dentística. E passei a ser monitor da disciplina. E quando eu me formei, foi exatamente a área pela qual eu tracei todo o meu planejamento de carreira, ou seja, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Olha, a professora Juliana foi minha aluna, hoje é professora lá da universidade também. Juliana, um abraço. Que maravilha! Seja bem-vinda, professora. Muito bom. Quiser interagir aí, pode ficar à vontade. Então, João, desde aquela década de 90 até hoje, a gente desenvolveu várias pesquisas. Eu faço parte de um grupo de pesquisas lá na universidade, chefiado, capitaneado pelo professor Cláudio Eliomar. Tenho
orientado trabalhos, trabalhos de iniciação científica, né? Mas o que eu gosto mesmo dentro da carreira docente é da parte clínica. Eu acho que todo professor ele tem um perfil, né? E esse perfil termina se destacando. O professor ele pode ser mais pesquisador, o professor pode ser mais da área de gestão, o professor pode ser mais clínico, né? O professor pode ter uma boa desenvoltura em aula, em laboratório. Eu acho que tem um pouquinho de cada, né? E o que eu gosto mesmo é da parte clínica. Eu acho que é a parte que eu mais vibro na universidade de participar. E eu coordeno lá uma clínica. Da época que a gente estudou para hoje, mudou muito o currículo, né? Então, a gente hoje tem um currículo onde as clínicas elas são todas integrais, né? Então, a gente tem clínica integral 1, 2, 3, 4, 5. E à medida que vai avançando o curso, essas clínicas elas vão aumentando a complexidade, né? E desde a clínica 1, os alunos já começam a usar resina. É basicamente uma clínica mais de dentística, né? Mas também tem uma parte básica periodontal. E eles aí começar a fazer restauração anterior, restauração posterior. E é interessante a gente ver a evolução do aluno ao longo da universidade, né? Assim, de todas as disciplinas que eles vão cursando. E lógico, alguns, ao final do curso, terminam indo fazer especialização. Se eu não me engano, nesse local que é o CPGO, na 8ª turma, né? Consecutiva. Que legal! Não para, né? Olha a Nádia aí, nossa ex-aluna do aperfeiçoamento. Boa noite, Nádia. Tudo que bom? Beleza! Seja bem-vinda! Maravilha. Então é isso, assim. Um pouquinho da nossa história vem sempre... A resina, ela vem sempre nos acompanhando, a professora Lúcia aí também entrando. Hoje eu estou prestigiado, cara. Tá só entrando... Olha aí, tá vendo aí, professor Paulo? Maravilha. Você é craque, meu irmão. Todo mundo contigo aí. Que bacana. Sejam muito bem-vindos. Coisa boa. E aí, então, Paulo, assim, eu lembro que na época, na década de 90, no final da década de 90, ainda existia muita guerra sobre a questão e até muita resistência, na verdade, de alguns profissionais da utilização da resina composta para dentes posteriores, porque muita gente muito agarrado com amálgama, né, com aquelas propriedades do amálgama, né, e assim, hoje completamente em desuso, mas a gente está falando do final da década de 90, então foi quando começou a acontecer exatamente essa transição, não foi, professor? Exatamente isso, amigo. Eu acho assim, em termos de resistência, né, que é uma coisa que se questiona, né, quando você vai comparar a restauração que tenha uma cor mais semelhante ao seu dente do que uma amálgama, né? Então, a gente, até recentemente, não sei se você acompanhou, a gente fez que a gente chamou de intensivão, que foi uma série de aulas, né? Esse intensivão, teve dia que a gente passou 2h30, né? Com pessoas, né? Falando exatamente de resina em dente posterior, tá? Eu separei aqui alguns materiais que a gente usa em clínica, né? Resinas que têm aplicações diretas, né? Para dente posterior e para dente anterior, e que para isso precisa ter uma consistência de trabalho que facilite a sua inserção, né? Porque a gente sabe que o amálgama é aquele material, ele é feio, né? Ele com o tempo ele pode fraturar a parede dental se ele não tiver aderido a essa parede dental, mas
ele é um material que... A expansão tardia fraturou muitos dentes, não foi não, Paulo? Fratura muitos dentes, né? Fraturou não, ela continua fraturando, né? Então, não tem comparação com a restauração adesiva com resina, né? É uma coisa que realmente a gente ainda ensina as técnicas com amálgama na universidade, né? Mas já existe uma grande discussão em cima disso. Será que vale a pena ensinar o aluno a fazer uma cavidade clássica de amálgama? Ele vai usar isso no dia a dia dele? Ou a gente vai abandonar o ensino do amálgama e vai vai focar somente no ensino da resina composta? Porque a gente sabe que a técnica da resina ela é muito mais cheia de detalhes, né? É um material mais melindroso, vamos dizer assim, mais sensível, né? Onde você tem que fazer isolamento absoluto, tem que fazer um protocolo adesivo, né? Tem que selar as margens, tem que fazer um bom acabamento, um bom ponto de contato, que é um calo aí de 90% dos dentistas. Então, não é tão fácil assim você simplesmente dizer para o profissional, ó, abandona aí o amálgama que tu já faz há tantos anos e que, queira ou não queira, tem um certo sucesso, porque as restaurações duram muito tempo na boca, né? E passa a usar a resina, que é mais difícil, que é mais sensível, né? O cara vai ter insucesso. E ninguém quer ter insucesso. Quando você tem sucesso, você termina largando mão daquela técnica e vai fazer aquilo que você domina. É verdade, verdade. A tendência é essa, né? E assim, você falou, Paulo, que assim, na universidade ainda se aplica algumas técnicas direcionadas ao amálgama, que a gente sabe que é um material que está completamente em desuso por várias situações, principalmente a questão do mercúrio, e sem falar das desvantagens que tem comparados à resina. Então, voltando a falar, aliás, falando em cima dessa questão da universidade, assim, eu vejo que a grade curricular das universidades do Brasil, de uma forma geral, elas precisam ficar antenadas na questão de que passar informações para os seus alunos, além da parte técnica, né? Eu vejo isso, a gente sentiu muito isso, que as universidades passavam, na década de 90, início do ano 2000, só e exclusivamente a parte técnica. Então, formavam profissionais técnicos, não tinham uma disciplina para falar sobre empreendedorismo, sobre administração, sobre contabilidade básica. Então, eu acho que isso as universidades precisam rever. Tanto quanto eliminar coisas que não estão em desuso. O mundo está mudando numa velocidade muito grande, né, Paulo? Isso. Veja só, você vai ter dentro do universo de escolas, de universidades, faculdades, enfim, um grupo de faculdades que são públicas, né? E que, por serem públicas, seguem algumas diretrizes curriculares que hoje, dentro da Universidade Federal, a gente forma um generalista, né? E aquele generalista mais direcionado a atuar na saúde pública, ou seja, essas UPAs, unidades de saúde da família, né? Para fazer mais uma atenção básica. Isso é uma diretriz curricular que as universidades públicas elas seguem, tá? Lógico, tem toda a parte técnica que jamais poderá ser abandonada, certo? Claro. Eu percebo que a odontologia ela está passando por uma, vamos dizer assim, uma transição, e hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a parte básica, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Isso já se fala há muito tempo. E isso aí. Nas universidades privadas, eu já observo que existe um tecnicismo maior, né? Sem falar mal de um ou de outro. Na verdade, são focos diferentes, né? De você preparar o cara para ir para um consultório, saber ser um gestor, porque o consultório é uma empresa, né? Você tem funcionário, você tem contabilidade, você tem custos, né?
Sim. Eu tenho um amigo que fala muito, né? Conhecido, inclusive, o Flávio Alves Ribeiro, sobre essa parte de gestão. Ele fez até um e-book com o pessoal da Kremer, né? Eu acho que esse e-book ele está disponível para qualquer pessoa, tá? Dá uma checada aí, pessoal. Vai lá no site da Kremer e vê se esse e-book está disponível, mas eu acho que sim. Que ajuda você a formatar um preço. E a gente fala muito isso no nosso curso RDP, né? Você sabe quanto é que custa uma restauração e um dente posterior? Né? Como é que o cara ele vai chegar ao valor, né, de uma restauração? Quanto custa uma restauração? Porque a restauração não é só a resina, né? A restauração é tudo que está envolvido nos seus custos fixos, né? Vamos imaginar que o cara tem um consultório alugado. Então ele paga aluguel, ele paga condomínio, ele paga impostos, ele compra material, ele tem uma funcionária, ele paga 13º, ele paga o seu salário, né? E quando junta esse bolo, ele vai ver quanto custa. E tem o valor intelectual do conhecimento dele, né, Paulo? Que é a parte mais valorosa. Sim, que às vezes é difícil até de mensurar, né? É verdade. João, você sabia que o dentista, né, o cirurgião dentista, é um dos profissionais que mais investe em atualização profissional? Que legal, que informação bacana, viu? Exatamente. É só você ver aí a quantidade de cursos que existem, né? E a quantidade de profissionais fazendo cursos, né? Essa época de pandemia, a gente parou um pouquinho para repensar as estratégias, né? E uma coisa como essa que a gente está fazendo agora, há algum tempo atrás, eu vou dizer que não existia. Ou era muito difícil. Verdade. Ou se existia, as pessoas não acessavam. Não tinham, vamos dizer, o hábito de entrar lá no Instagram e, pô, tem aquela bolinha acende, né? Ou aparece aquele aviso e diz assim, João Batista iniciou uma live ao vivo. Aí o cara faz, opa, vou ver o que é que o João Batista está falando. Deve ser algo legal. É isso aí. Você forma uma audiência, né, cara? Isso é incrível. É verdade. E antigamente não tinha o crédito que tem hoje, né? As pessoas eram muito desacreditadas nessa questão do digital, né? Achavam assim que o conhecimento ele só poderia ser adquirido se fosse presencial. E hoje está comprovadamente, a pandemia veio justamente para intensificar essa informação, essa comprovação de que a informação pode ser difundida no digital tanto quanto no presencial. Claro que tem algumas coisas técnicas, algumas coisas, né, que precisam do presencial, mas 80% eu acredito que o digital dá conta do recado. Sim, sim. Tem uma aluna nossa aqui, a Emanuele, que entrou na live e ela botou aqui, ó, na odontologia se atualiza muito rápido, né? A informação, ela gira numa velocidade, né? Então, quando você me chamou para essa live para falar da evolução das resinas, eu disse, nossa senhora, vão ser quantas horas de live, né? Para a gente poder falar um pouquinho, porque quando a gente começou aqui com o bate-papo, você falou da década de 90, e eu vou um pouquinho mais atrás. Vamos lá para a década de 80, né? Onde as resinas ainda eram um sistema pasta-pasta, né? Sim. Base e catalisador. Você tinha que inserir de uma só vez na cavidade, certo? E era um Deus nos acuda, né? Do ponto de vista de excesso, para você dar acabamento. E alguém teve uma brilhante ideia, disse, pô, vamos fazer isso num dente posterior, vamos eliminar o amálgama, que é feio, e vamos misturar essa resina e vamos colocar lá nessa cavidade posterior que vai ser top. E certamente essa pessoa comprou uma guerra na época dela e com a geração dela nessa época, né? Mas o que aconteceu com isso? Essas resinas, né, falando de evolução, essas resinas, elas não eram específicas para isso, né? E aí,
muito problema, muita infiltração, muita recidiva de cárie. Sabe quem gostou disso? Os endodontistas. Ei, beleza. Sabe, doutor Arthur Queiroz? Doutor Arthur ganhou muito dinheiro com essas infiltrações. Nossa senhora. Foi muita endo, viu? Muita endo. E aí o dente entrou no que a gente chama de espiral da morte, cara. É o fim do dente. O dente era vivo, tinha uma cárie pequenininha, essa cárie ficou maior, e ficou maior, e ficou maior, e tratou o canal, e botou pino, e fraturou, e virou um implante. Tá? Por isso que eu fui fazer implantodontia. Mas eu acho assim, imagina, rapaz, imagina assim, a evolução, a gente falando de evolução, né, a gente tem 25 anos que a gente está nesse mercado, que você está nesse mercado e eu também, e quanta coisa mudou, né, eu faço a parte de ortodontia, e eu lembro que inicialmente a gente bandava os molares, todos os molares, era protocolo, bandar todos os molares. Então, assim, hoje em dia não se banda, se banda exceções, quando é uma coroa de cerâmica ou quando o dente está numa situação que é impossível colar, né, colar o tubo. Então, não tem mais isso. Antigamente a gente começava a fazer uma ortodontia com Edwise, meu amigo, era dobra em fio, era uma loucura. Todo mundo saía da aula com os dedos todos perfurados. Hoje existe a técnica straight wire, um negócio mais tranquilo. Melhor ainda, hoje existe o aparelho autoligado, que tem uma tecnologia fantástica. Hoje nós temos o Invisalign, entendeu? Então, assim, para você ver, em 2 décadas, o quanto evoluiu, o quanto impulso aconteceu. E eu costumo dizer o seguinte, nos últimos 5 anos, o mundo, de uma forma geral, tem evoluído muito. Nos últimos 5 anos, falando um pouco além da odontologia, Paulo, nos últimos 5 anos, você não pedia carro para se locomover sem ser táxi, porque não tinha Uber, não tinha 99. A sua pizza que você pedia era diretamente da pizzaria, não tinha iFood, não tinha Uber Eats, tinha entendeu? Que ligar, né? Ligar e ficar... Hoje você faz... O endereço, o que é. Eu não entendi, senhor. Repita aí o nome da rua. Né? Verdade. Errado, né? É verdade. Então, hoje tá tudo mudado, né? Os celulares, antigamente, só eram exclusivamente para fazer ligações. Hoje, os celulares, eu costumo falar o seguinte, são tão completos que até fazem ligações. Né? Sabe o que é que eu fiz hoje com o meu celular? Sim. Hoje eu paguei um sorvete com o celular. Caramba, fui na McDonald's e aí eu vi que tinha uma plaquinha assim, Mercado Pago. E eu me cadastrei no Mercado Pago, né? Porque eu não sei se você acompanhou, na pandemia eu desenvolvi um kitzinho de espátulas. Esse kit, cara, tá fazendo o maior sucesso, tá? Que legal, espátulazinhas coloridas. Tá? Que beleza! Chama Easy de fácil, para facilitar a vida do profissional. Tá? Que bacana, que bacana. Inclusive, acabou o 2º lote e eu vou estar recebendo, pessoal, na semana que vem, o 3º lote. Tá? E para facilitar a questão do pagamento, as pessoas queriam transferir, como é que eu faço tal. Aí eu criei uma conta no Mercado Pago, que as pessoas podem pagar dessa forma, dividir no Mercado Pago no cartão, fica muito mais fácil, né? E aí muito mais fácil. Esse negocinho lá, Mercado Pago, eu disse pro cara, eu posso pagar o sorvete com o Mercado Pago? Ele, pode. É só, ele cria lá um QR Code, você coloca lá o celular e acabou, né? Tá pago, não pegou dinheiro, não pegou cartão, não pegou nada. Mas vamos voltar aqui que o pessoal acho que deve estar querendo saber um pouco mais de saber de odontologia, de resina. Ó, eu tô com a resina aqui na mão. Vê que legal essa resina. Ela chama Vitra, tá? É uma resina da FGM. Por que essa resina é interessante? Ela tem um sistema bem simplificado de estratificação de camadas. Quando a gente começou a usar resina, era uma resina só. E aí, o que é que você dizia? Bom, eu quero saturar um pouco mais a minha restauração, eu boto uma resina
sei lá, a 3,5. E aí eu quero que minha restauração tenha um policromatismo e terço médio incisal seja um pouquinho mais clara. Aí eu botava um A2 e terminava com A1. Então isso já era uma coisa assim fantástica, né? Então hoje, o que é que a gente faz? A gente usa resinas que são específicas para a camada interna, ou seja, dentina, e resinas que são específicas para a camada externa, esmalte. E qual é o grande erro que a maioria dos profissionais comete na hora de fazer uma restauração? Eu não digo nem que é na cor, mas erra muito na cor também. É exatamente na espessura dessas camadas. Então, uma dica interessante para qualquer um que esteja aqui nos acompanhando é, imagina que tua restauração, pensando nas camadas, né, da camada mais externa para a camada mais interna, a tua camada mais externa vai ser esmalte. E ela vai ter uma espessura média de 0,5 milímetro. Eu estava um dia desse pensando, como é que o cara vai conseguir mensurar esse 0,5 milímetro para gerar uma camada uniforme, né, desse esmalte, vamos supor, do esmalte vestibular, uma faceta. Tá? Sim. Então, galera, 0,5 milímetro é um negócio fino, certo? Bem fino. Então, a tua restauração, para você ter essa noção aí de espessura de camada, ela vai ser basicamente quase toda de dentina, certo? E uma camada bem fina, porque vai ser 0,5 milímetro, vai ser a cobertura vestibular ou a cobertura superficial que você vai fazer de esmalte. Então, isso é uma dica valiosa, tá? Porque vai ficar muito mais fácil de você conseguir equilibrar as camadas, porque se você erra no esmalte, vamos imaginar um erro comum, tá? Um erro muito comum. O cara colocou pouca dentina, certo? Sim. E colocou uma espessura bem grande de esmalte. O que é que vai acontecer com a restauração? Vai ficar acinzentada, com aspecto escurecido, certo? E aí o cara vai... O que já compromete totalmente a estética dele, né? Totalmente, né? Mais alunos aí entrando, ó, Marcelo, a Dandara. Aí, pessoal, obrigado. Então, o que é que sejam bem-vindos. A restauração vai ficar acinzentada, Marcele, vai ficar acinzentada e o dentista ele não sabe como corrigir. E aí ele pensa logo, errei na cor. Mas ele não errou na cor, ele errou na camada, na espessura. E aí ele usou uma resina A2 e ele vai dizer, se eu errei na cor, ficou escura, né? Porque acinzentou, eu vou botar uma camada de resina 1 e vai resolver. E ele bota a camada de resina 1, continua tendo uma camada espessa de esmalte e a restauração continua escura, acinzentada. E ele não consegue resolver. Caramba. Tá? Cara, isso é do dia a dia, tá? Dia a dia de erros comuns cometidos pelos colegas e que vem me perguntar, professor, eu fiz isso e a restauração ficou acinzentada. Ó. Certeza. Sabe o que é que você faz? E qual a solução para essa situação, professor? Então, tira todo o esmalte. Todo o esmalte que você colocou. Tira tudo. Tira tudo. Chega lá na dentina, que é a tua camada mais interna. Tá? Não precisa tirar a dentina, porque você vai precisar aumentar a dentina. E aí você aumenta a camada de dentina, tá? E deixa só o mínimo espaço para o esmalte. E aí você vai fazer aquela cobertura vestibular com o teu esmalte, que, no final das contas, essa combinação vai gerar um efeito, né, de percepção de cor mais claro, mais escuro, né? E aí, deixa eu ver se é porque eu não consigo compartilhar as fotos, porque eu entrei como convidado, né? Senão eu ia colocar uma foto aqui. Mas, pessoal, depois dá uma entrada lá no meu Instagram, tem lá no feed, tá no feed, uma postagem que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, justamente sobre o efeito de camadas, certo? E eu fiz umas combinações de dentinas e esmaltes para você ver como essas combinações podem te gerar um efeito mais claro ou um efeito mais escuro da restauração, né? Falando de claro e escuro, né? Que não vai ter restauração escura, né? Vai ter restauração
mais acinzentada, vamos dizer assim. Sim. Maravilha isso, né? Maravilha, maravilha. Uma sacada interessantíssima, né, para quem faz a parte estética, a parte cosmética, né, no seu cotidiano, né, na sua rotina clínica. Maravilha. Seja bem-vinda. Paulo, eu queria que você falasse o seguinte, o que você destaca? Eu sei que certamente deve ter dezenas de destaques na evolução da resina, mas o que você destaca de maior evolução da resina nos últimos anos? Bom, uma coisa sem dúvida é a possibilidade de você trabalhar essas camadas, né? De você ter diferentes nuances de cor para você conseguir efeitos e conseguir uma característica ótica natural. Uma outra coisa que eu acho que melhorou muito, mas não é só da resina, é da técnica em si, é a questão da fotopolimerização. Cara, isso melhorou muito, tá? E aí, quando a gente fala de fotopolimerização, a gente está falando... Em que sentido que melhorou, professor? Bom, aparelhos com tecnologia Polywave, né? Que eu posso explicar já já o que é isso. Tempo menor de polimerização, profundidade maior, né? De penetração da luz, de alcance, né? Resinas que podem ser polimerizadas em grandes incrementos, né? E isso otimiza o tempo de restauração, principalmente para dente posterior, né? Então, eu acho que as resinas, de uma forma geral, além delas se tornarem mais resistentes, elas hoje são muito mais estéticas do que as resinas que a gente tinha alguns anos atrás, né? Então, acho que a grande melhoria do ponto de vista da técnica em si é a questão da fotopolimerização, né? Porque aí você vai ter uma conversão máxima do material, o material vai ficar mais resistente, consequentemente, por ele ser mais resistente, vai atingir propriedades, né, melhoradas, e uma dessas propriedades é a questão estética, tá? Olha aí, o Carlos, Érica, o Diego, Priscila, maior galera aí, pessoal. Valeu. Que legal. Sejam todos muito bem-vindos e pode participar da live. Façam perguntas, aproveite, tire suas dúvidas aqui com o professor Paulo. É a grande oportunidade de você usufruir desse grande professor com vasto conhecimento que pode te ajudar. Então, tira tua dúvida, faz a tua pergunta aí que a gente vai responder aqui maravilhosamente. Beleza. Convidar as pessoas. Eu estou meio perdido aqui de tempo, não sei nem que horas são, mas eu vou estar fazendo uma série de lives, tá? Essa semana, a próxima, sempre nesse horário aí Na verdade, o meu horário preferido de live é às 20h35, sabe por quê? Sim. Porque é a hora que vai começar o Jornal Nacional. Aí eu digo pro pessoal, disliga do Jornal Nacional e vem assistir um negócio que vai ser muito melhor para a vida de vocês, tá? Porque claro. Notícia ruim. Então, é verdade. Pelo menos o cara vê alguma coisa que possa melhorar, né, no seu dia a dia, na sua prática, porque realmente a nossa ideia aqui de fazer lives é de compartilhar com as pessoas um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da nossa prática clínica. Então, vou estar fazendo live amanhã. Tá? Essa semana eu vou fazer às 20, porque eu vou seguir o seu horário. Tá? Então, hoje começamos às 20, amanhã vai ser 20 e na quinta-feira vai ser às 20. Te convido para participar também. Tá? Estou bem presente. Vou estar falando de pinos amanhã. Tá? Quando indicar pinos de forma precisa. E na quinta eu vou estar falando de provisórios, que é um negócio que parece besteira, né? Restauração provisória, mas é um negócio que eu acho que todo profissional clínico geral deveria dominar a técnica de confecção de um bom provisório. Eu acho que você conhece um bom profissional pelo provisório que ele faz, né? Não precisa ser especialista, mas é um cuidado
que você tem que ter. E é uma situação tão comum que os pacientes, né, estão sujeitos. O cara está lá no shopping, fim de semana, cai um provisório. Né? Claro. Quebra o provisório. Ele vai numa urgência. Pô, o cara não sabe fazer um provisório. É triste. É triste. E aí inadmissível, né? Não dá para aceitar e para entender. Não dá, não, tem que saber, tem que saber. Professor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Existe uma diferença na propriedade, na técnica sim, mas na propriedade da resina estética aplicada nos dentes anteriores, da estética para a resina posterior? Qual a diferença de propriedade dessas resinas, se existe, quais são? Boa, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta. Na realidade, é o seguinte. Quando você pensa em estética, tá? Você pensa mais em dente anterior, certo? Sim, não tem como fugir disso. Não tem como você fazer uma restauração anterior e não seguir os princípios estéticos básicos para que você tenha uma boa cor, forma, proporção, enfim. Todo aquele checklist estético que a gente ensina nas nossas aulas. Quando você vai para um dente posterior, você tem que conhecer a anatomia para você poder aplicar na tua restauração, certo? Mas a estética não é tão crítica. Concorda comigo? Claro. Não é tão crítica. Geralmente o que se exige mais na parte posterior é a funcionalidade, né? É a oclusão, é a possibilidade dele poder mastigar melhor. E quando você vai comparar um amálgama, certo? Com qualquer resina, vamos imaginar que tenha a pior estética possível, com esse amálgama, você compara uma coisa com a outra, com certeza a resina vai ganhar nesse requisito, certo? Só que hoje as pessoas estão com um nível de exigência estética muito maior. Muito maior. Verdade. Então, as resinas que a gente vai aplicar em dente posterior tem que ter também alguma característica estética. Elas têm que ser resistentes, mas elas têm que ter boa estética. Então, o que é que surgiu? Olha aí, a Priscila, a Débora. Aí, pessoal, tudo bom? Então, sejam bem-vindos. O que é que surgiu de novo em termos de resina para dente posterior nos últimos anos? As resinas Bulk Fill, certo? São boas? São ótimas. São ótimas. Mas elas têm um problema, tá? De uma forma geral. Elas não são tão estéticas, certo? Então, o que é que a gente faz? O que é que, até no RDP, a gente falou muito, tá? Uma técnica que eu acho que é uma técnica mista, porque você vai encher, vamos chamar de encher, né? Boa parte da cavidade com resina Bulk Fill, porque você ganha tempo, você consegue polimerizar uma quantidade de resina maior. Ela não é tão estética, mas eu vou minimizar isso fazendo a cobertura mais oclusal com uma resina convencional, ou seja, a mesma resina que eu uso no dente anterior para ter aquela boa estética, eu vou usar naqueles 2 milímetros mais oclusais da minha restauração posterior para eu ter uma estética tão boa quanto. E aí eu vou mesclar. Eu vou ter a vantagem da Bulk Fill, de preencher em grandes quantidades, principalmente, dente tratado endodonticamente. Eu diria que é uma indicação perfeita. Daquele dente ali com aquela cavidade enorme, né, que você ia passar mais de 1 hora numa técnica incremental, colocando ali porçõezinhas de 1 milímetro e polimerizando, incremento a incremento. Você preenche até 5 milímetros de profundidade com a Bulk Fill de uma vez só. Tá? Caramba, que legal! 2 milímetros, só 2 milímetros oclusais, para você fazer uma técnica incremental, cúspide a cúspide, e conseguir uma estética excelente, certo? Então, eu acho que as resinas Bulk perguntam muito isso a mim. Poxa, mas ela tem toda essa vantagem. Eu posso usar ela em dente anterior? Não, por essa questão estética, tá? Porque para que a luz consiga polimerizar em profundidade, ela é mais translúcida, certo? Ela é mais translúcida. E ela tem alguns monômeros que
destensionam a resina na hora da contração de polimerização. E isso é o diferencial da resina Book para que ela possa ser polimerizada em grandes incrementos. Agora, esteticamente, realmente ela precisa evoluir um pouco para ficar com uma estética que seja semelhante a um dente, a uma resina específica para dente anterior, tá? Mas eu acho que seria isso. Paulo, quando se usa a Book, que você está dando exemplo aí, e sobre ela coloca uma resina estética, não pode correr o risco de ter o efeito daquela questão que você estava falando anteriormente, de ficar acinzentado? Não, não. Sabe por que não? Porque aí eu vou usar uma resina que seja um pouco mais opaca. Sabe quais são as resinas que eu gosto de usar para posterior? Resinas que a gente chama de corpo, tá? Sim. Existem duas marcas, pelo menos as que eu mais uso, que é a Z350 da 3M, que você tem uma resina de corpo, tá? E aí você faria essa oclusal com a resina de corpo. E essa resina aqui, que é a resina Forma, tá? Deixa eu pegar uma corpo, tá aqui, ó. Resina Forma. Essa aqui é a A1B, tá? O B é de body, corpo. Sim. Que é a resina que a gente recomendaria para você usar nessa porção mais oclusal. Logicamente, se você for usar um esmalte, corre esse risco, sim. Porque aí o esmalte não chega a ser tão translúcido quanto a Book, mas é muito mais translúcido que a resina de corpo, certo? E aí você perderia um pouco em relação à estética. Paulo, hoje tem no mercado a resina universal, né, que é uma resina que você pode usar tanto para dentina como para esmalte. Como é que você tecnicamente vê essa questão da resina universal no mercado? Bom, veja, se você observar, de uns anos para cá, tem havido uma tendência, certo? Isso é uma tendência dos fabricantes de simplificar a técnica. Isso é uma simplificação de técnica, tá? Para que o dentista não precise pensar muito, vou usar dentina, vou usar esmalte, vou usar corpo, vou usar essa cor, vou usar aquela outra cor, né? Então, resinas universais, que são resinas que têm uma opacidade intermediária, tá? Elas vêm dessa tendência de simplificação da técnica. Eu acho assim que para um dente posterior é bacana. Bacana. Para um dente posterior, onde você não tem aquele nível de exigência estética tão grande. Olha o Ian aí. Grande Ian. Olha o nosso querido Rogério Feitosa chegando aí, prestigiando a nossa live. Seja bem-vindo, irmão. Técnica Feitosa. Maravilha. Grande Rogério. Eu acho que o Rogério está com um pouquinho de cabelo branco. Eu vi uma foto dele. Foi, né? Eu acho que ele mandou fazer luzes. Eu acho que mandou fazer luzes, cara. Será? Ó, dentro de uma escala, o meu tá mais preto que o seu e o dele tá Paulinho, geral, né? Paulinho, eu acho que você tá pintando, Paulo. Tô nada, cara. Isso é natural. Paulo, deixa eu te fazer uma outra pergunta que é muito, certamente a dúvida de dezenas de colegas nossos, assim. As resinas, elas alteram a cor dela, apesar do avanço que tem acontecido, elas alteram a cor delas. E qual é o tempo médio dessa alteração de cor? Eu sei que essa alteração tem uma relação direta com o consumo alimentício do paciente, mas qual é a média e quando isso acontece e se acontece, professor? Sim. Talvez, assim, alguns materiais, né, por não terem uma lisura superficial tão grande, sejam mais suscetíveis à pigmentação extrínseca, né? Que geraria essa alteração de cor, né? Grande Luana, Amilcar. Olha, Luana é minha orientada de TCC. O pessoal fica entrando que legal. Sabe o que é que eu lembrei agora? Só para abrir um parênteses rápido. Sim. Nos últimos congressos, me convidaram para dar aula e não sei se você já percebeu que existem empresas que montam estandes assim no meio da feira, né? Sim,
convidado várias vezes para dar aula nesses estandes que ficam no meio da Sim. feira. Cara, é muito difícil a pessoa se concentrar. Porque você está dando aula, né? E ficam os amigos. E fica a gente passando do lado. Fica todo mundo passando aqui. E você está dando aula e fica falando. É quase que a mesma coisa aqui, né? Você está conversando e as pessoas vão entrando aqui, ó. Mais uma ex-aluna nossa aqui. E aí as pessoas vão entrando e você vai querendo, ao mesmo tempo, cumprimentar as pessoas e falar do assunto. É a mesma coisa do congresso. Complicado. Mas vamos lá. Vamos tentar fechar a ideia, né? Vamos falar sobre a cor da resina. A mudança a cor da resina. A alteração de cor da resina. Essa mudança de cor tem muito a ver com pigmentação, certo? Pigmentação extrínseca. Algumas resinas, elas sofrem um processo de envelhecimento, realmente, né? Só que esse é um processo a médio e longo prazo. Quando eu falo médio e longo prazo, eu estou falando de 5 para 10 anos, certo? A gente teve um trabalho recentemente publicado de acompanhamento clínico de 14 anos de resina, certo? Que legal! E a cor foi um dos aspectos que realmente a gente observou que muda com o tempo, né? Mas alguns materiais são mais suscetíveis que outros. Então, são duas coisas diferentes. Existe uma pigmentação extrínseca, que com a manutenção da restauração, você pode recuperar aquele brilho, né? Maravilha. E você vai ter realmente uma alteração intrínseca, que seria o envelhecimento do material, né? Sim. E realmente, nesse caso, que aí a partir de 5, 6, 8, 10 anos, realmente é um dos critérios que a gente tem que levar em consideração na hora de propor a substituição dessa restauração, certo? Principalmente se for dente anterior. Beleza? Olha aí, a Dani, grande Dani. Ó, a Dani comprou a espátula. Dani, bota um hashtag aí, gostei da espátula. Me diz aí o que tu achaste. Legal, legal, legal. Professor, então assim, qual se há o que uma resina ideal precisa ter de propriedade para ela ser considerada exatamente como uma resina ideal eficiente, na sua opinião, nos seus estudos, com base nos seus estudos? Vamos lá. Uma resina ideal. Eu acho que uma resina ideal tem que ter uma boa consistência de trabalho, certo? Sim. O que a gente chama de esculpibilidade. Esculpibilidade. Não adianta ter uma espátula excelente se você tem uma resina que é chiclete. Sabe aquela resina chiclete? Você põe na cavidade... Nossa, horrível para trabalhar. Então, resina tem que ter esculpibilidade, tá? Ela tem que ter opacidade. Porque se a resina é muito translúcida, você não consegue restaurações com boas propriedades ópticas, semelhantes ao dente. Então, quando eu falo de boa opacidade, não é uma resina totalmente opaca, né? Por quê? Porque o dente não é assim. Então, é uma resina que te deu a possibilidade de trabalhar, né, com diferentes tons de opacidade, ou seja, uma dentina um pouco mais opaca, um esmalte um pouco mais translúcido, e que esse efeito de camadas te dê uma boa estética, tá? Uma outra coisa interessante na resina é que ela tem que ser resistente, né? E aí, quando eu falo resistência, eu vou meio que generalizar para facilitar aqui o raciocínio para todo mundo. Então, ela tem que ser resistente à fratura, ela tem que ser resistente à compressão, né? Ela tem que ser resistente ao cisalhamento, para que ela não descole. E ela tem que ter uma boa compatibilidade química com os sistemas adesivos que serão usados para colar essa resina, certo? Então, hoje, a gente tem no mercado excelentes materiais. Eu falo o seguinte, João, a resina para ser boa... Opa, quase cai aqui. A resina para ser boa, ela não precisa ser cara, tá? Porque você vai encontrar resinas de R$90 a bisnaga,
tá? Falando aí de resinas já num patamar um pouquinho melhor, tá? E Sim. resinas de R$ 500 a bisnaga. R$ 500 a bisnaga, tá? E Caramba. alguns colegas se iludem achando que, pô, vou comprar resina de R$ 500, né? Que seria a Ferrari das resinas, e Sim. com isso vou conseguir fazer excelentes restaurações. Não é bem assim, tá? Você tem que ter um Sim. bom material, lógico, e junto a esse bom material você tem que ter conhecimento e domínio da técnica. Eu acho que Sobretudo. estar por trás da resina é muito mais importante do que a resina propriamente dita. Beleza? Então, Claro. independente de qualquer O mais importante é quem... O mais importante é quem está entre o mocho e a cadeira onde o paciente está sentado, né? Com certeza. Por isso que eu acho que esse momento que a gente está vivendo aí, onde o conhecimento está disseminado, né? Ele está compartilhado aqui de uma forma muito mais fácil, é muito importante para que você, primeiro, adquira esse conhecimento e depois, que a gente chama hoje, os cursos hoje estão muito híbridos, né? A gente tem muita coisa online, mas na nossa área tem que ter muita coisa prática presencial, tá? Nunca vai deixar de ter a prática presencial. E estou retornando aí com alguns cursos que eu tinha planejado para o início do ano, né? E aí veio a pandemia, bicho, foi assim, um balde de água fria na minha cabeça. Imagino, cara, o planejamento, tudo, né? Dei uma desanimada, assim, eu digo, caramba, bicho, pô, comprei motor, comprei luminária, comprei espátula, comprei manequim, comprei dente, estruturei uma agenda de cursos e a pandemia acabou com tudo. E estou retornando e com a possibilidade também de fazer coisas híbridas. A gente pode fazer parte do curso online, parte do curso presencial. A gente fez isso essa semana, tá? Perfeito. Então, eu acho, Paulo, que essa parte do digital veio democratizar muito o conhecimento, sobretudo, né? Porque aquela pessoa que mora no interior, né? Aquela pessoa que mora em outro estado até, outra pessoa que mora em outro país, né? Que pode ter acesso a essa informação. Então, é uma democratização do conhecimento, é uma coisa maravilhosa. Agora, a gente precisa entender que essa possibilidade tem que ser feita com um nível de qualidade o máximo que for possível. É aquela história. Dê o seu melhor. Né? Ofereça o seu melhor. Sempre. Sempre, sempre. Com certeza. Você tem que fazer os 110%. Né? Porque 100% é pouco. 100% pouco, é pouco. Né? Eu sempre falo para o nosso time, falo o seguinte, ser bom é obrigação, amigo. Se você não for um dentista bom, amigo, procura saber em que você é bom e vai fazer aquilo que você é bom. Né? Eu sempre falo para os meus filhos, Paulinho, eu sei que você tem filho também, eu tenho a Nicole de 12 anos e o João Gabriel de 15 anos, e eu falo para ele o seguinte, o mundo está cheio de nota 7. Chega de ser mediano. Chega de ser nota 7. Irmão, tem que ser 10. Tem que ser 10. Ou pelo menos procurar ser. Né? O procurar ser, fazer o seu melhor. Sempre. Né? Então, é isso que tem que fazer. Então, eu acho que o digital veio para democratizar muito. Mas a gente vê também muita coisa no digital questionável, né? Bom, mas voltando a falar sobre odontologia, sobre resinas, que é a nossa audiência, as pessoas que estão na sala justamente vieram para cá para ouvir isso. Eu queria saber o seguinte, professor, se há uma limitação e se existe, quais são essas limitações para utilizar as resinas compostas em dentes posteriores? Existe alguma limitação? Eu acredito que pode acontecer a limitação de espaço, né? Não sei, mas existe essa limitação e quais são essas limitações? Se existem. Interessante. Vamos pensar o seguinte. Sempre que a gente vai fazer um procedimento restaurador, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Eu estou repondo estrutura dental perdida com um material, certo? Sim. Quando você vai fazer isso de forma direta, em boca,
você vai ter algumas limitações, que seriam extensas reconstruções, você vai ter uma dificuldade técnica de recompor aquelas paredes, de fazer anatomia, de fazer uma boa oclusão, de fazer um bom ponto de contato. Então, não é só uma limitação do material, é uma limitação da técnica, certo? Quanto mais resina você colocar, maior vai ser a contração de polimerização dessa resina, e isso pode gerar um estresse na interface e fazer com que tua restauração ela falhe mais cedo, porque ela vai falhar fatalmente em algum momento. Então, a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. E dentro das possibilidades que a gente tem de materiais, quando você tem extensas destruições, partir para algo indireto. Então, quando eu vou para algo indireto, geralmente eu vou para cerâmica, certo? Geralmente eu vou para cerâmica, porque eu acho que a resina ela tem suas limitações nesse sentido. Não dá para você fazer uma coroa de resina. Essa aluna que entrou mais cedo, a Emanuela, não sei se ela está na sala aí ainda. Hoje a gente faz muita consultoria online, né? Assim, muita mesmo. Mas não é pouca, não. Estou pensando em começar a cobrar esse negócio aí. Porque bacana. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Quando eu tenho um intervalo, eu vou lá no meu celular, sempre tem um monte de pergunta. Quando a gente terminar a live aqui, eu sei que tem pelo menos umas 5 perguntas para eu responder que eu não consegui responder durante o dia. Eu vou ter que responder. E ela falou o seguinte: professor, o paciente ele precisa de uma reconstrução, né, do dente. Não falou o tamanho da reconstrução. E eu com resina de laboratório, tá? Resina de laboratório. Se eu tinha alguma indicação de laboratório para ela fazer um preparo, moldagem e o laboratório construir essa restauração indireta de resina. E aí eu perguntei para ela... Economicamente isso compensa? Então, foi isso que eu mostrei para ela. O custo de fazer uma restauração dessa de resina em laboratório vai ser quase o mesmo custo de fazer em cerâmica. Certo? Sim. Quase o mesmo custo de fazer em cerâmica. E aí ela justificou que não queria fazer em cerâmica porque o paciente era bruxista, tá? E a cerâmica, por ser mais dura do que o esmalte, iria gerar um desgaste no antagonista. Sim. E ela queria evitar isso, usar um material, vamos falar entre aspas aqui, mais flexível ou menos duro do que a cerâmica. Né? E aí eu falei para ela, poxa, já que você quer usar resina, então, para não ter esse custo de laboratório, que é quase igual a cerâmica, por que você não faz uma resina indireta com a mesma resina direta? Que é uma técnica que a gente ensina muito. Tá? Você vai usar a tua resina que você faria na boca, você vai usar para fazer a restauração no modelo e vai cimentar essa restauração em boca. Tá? Aí ela falou, professor, eu não vou fazer nesse caso, assim, eu acho que não seria indicado, porque é uma coroa total. Sim. É uma coroa total. Aí você falou de limitação, aí sem dúvida, aí é uma limitação. Eu não vou fazer uma coroa total com resina. Claro. Certo? A não ser que realmente o paciente ele não tenha nenhum recurso financeiro e eu não vou deixar ele sem dente. Aí você pode dizer para ele, ó, vou fazer aqui uma coroa de resina, tá? Mas isso aqui é provisório. Isso aqui vai ter uma durabilidade de no máximo 2 anos aí, vai começar a quebrar, vai começar a desgastar, vai começar a fraturar e é uma limitação inerente ao material, tá? E é importante essa conversa ser extremamente esclarecedora e, ao mesmo tempo, além de ser esclarecedora, ela precisa ser registrado no papel e o paciente assinar, né? Porque a gente vive também em outra situação, um oportunismo muito grande dentro da odontologia, juridicamente falando, né, Paulo? Muito, muito. Bem falado isso. Já aconteceu casos de paciente, principalmente em curso, né? A gente está muito em curso e paciente de curso é um paciente que vai atrás de um tratamento de qualidade, lógico, mas ele quer pagar mais barato, né? Por isso
Por isso que ele vai no curso. Sim. Por isso que ele não vai no consultório particular. Ele vai no curso. Sim. Mas Sim. Alguns desses pacientes são exigentes, muito exigentes, né? E se você faz, por exemplo, uma transformação coronária com resina em dente anterior, tá? Sim. Diastemas, conóides, você fez tudo com resina. E ele é um paciente que é fumante inveterado, aquele cara que fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia, e ele, todo fim de semana, eu posso até aumentar, ele de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, ele toma vinho, e toma vinho tinto, certo? Caramba! E o cara volta 3 meses depois, com os dentes tudo manchado. E aí ele olha pro dentista lá do curso e diz, doutor, tudo manchado. O trabalho que o senhor fez é uma porcaria. Tá? Meu Deus, é assim mesmo, é assim mesmo. E a culpa é da resina, a culpa é do dentista, a culpa é do paciente, de quem é a culpa? Né? Geralmente nunca é dele, né? Nunca é do paciente, né? Nunca é dele. Né? Eu falo isso na parte que eu desenvolvo a ortodontia, chegam com brackets lá soltos e dizem, doutor, foi comendo pão. Aí eu costumo brincar o seguinte, então foi pão dormido, esse pão estava muito duro. Né? Então, é assim, eu acordei e já estava solto. Então, é sempre assim. Então, por essas e por outras, porque no início topa tudo, tá tudo lindo e maravilhoso, concorda com você em absolutamente tudo, e nesse momento que ele está concordando com tudo, é que você precisa fazer um termo de autorização, um termo de liberação para que você possa executar o serviço, ele sabendo das limitações que pode acontecer e que cabe a ele a cuidar bem dessa higienização, dessa alimentação, para que o tratamento tenha sucesso. Tipo um contratozinho, né? Que o cara assina, uma coisa simples, uma coisa que você faz no teu consultório. Hoje todos os consultórios têm computador e tem impressora, né? Você faz, digita lá rapidinho, ou se você achar por bem, você já deixa um termo já previamente preenchido, de repente você só preenche o nome da pessoa ou algumas observações que aquele caso requer, e imprime e pede para ele assinar, dá uma via para ele e arquiva outra via contigo. E assim, aí fica como o velho ditado, o que é combinado não é caro, irmão. Foi combinado isso. E agora você tem a sua parte para ser feita também. Porque senão joga tudo sobre o dentista, né, Paulo? Certeza, certeza. Como é que estamos de tempo aí, João? Deixa eu ver aqui. É mais chata do que live caindo. Epa! Nós temos agora 1 hora. Uma hora de live, meu irmão. Vai cair, hein? 1 hora de live. Bom, Paulinho, mais alguma consideração que você queira registrar aqui, meu irmão, sobre as evoluções da resina? Fique à vontade. Rapaz, eu queria dizer primeiro o seguinte. Foi um prazer imensurável bater esse papo aqui com você. É um cara que prazer foi meu, a gente conviveu por 5 anos, quase 5 anos, né? Porque acho que tu entrou ali no curso, o pessoal que entrou ali no meio, né? Acho que foi terceiro período, quarto período. Terceiro período. Eu vim da fisioterapia. Quase 5 anos. E muitas histórias, né? E a gente hoje está aqui a uma distância aí de... São quantos quilômetros? Eu acho que foram 700 quilômetros, né? Recife, Salvador. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então a gente está a essa distância e poder bater um papo aqui tão bacana, que passou 1 hora aqui rápida, né? Pois é. Que os colegas, a Nádia aí colocando muito bom, parabéns. Né? Obrigado, Nádia, obrigado. Branco no branco, dizendo... o Rogério Feitosa. Poder conversar um pouquinho sobre as experiências vividas de cada um, né? Ao longo de toda essa jornada que a gente viveu pós-faculdade, né? Porque praticamente depois da faculdade a gente quase não se encontrou, né? Ou muito pouco. Sim. Eu acho que a gente se encontrou presencialmente 2 vezes. Acho que num congresso desse da vida aí, né? Isso. Então, só a pandemia para aproximar a gente aqui, né? É verdade, Paulinho. E poder estar com você foi excelente.
e esse papo aqui. Que bom que a gente pôde fazer isso hoje pela primeira vez. E quem sabe a gente pode fazer isso outras vezes aí, sem problema nenhum. É só mandar o convite que a gente combina e faz, tá? Vamos repetir, sim. Para chamar teus seguidores para participar da live amanhã, tá, pessoal? É isso, sim. Muito bom aí, Rogerão, participando também. Rogerão, um abraço, meu querido. Tá? Então, amanhã todo mundo conectado. Então, amanhã todo mundo conectado na live, lá no Instagram, do professor Paulo Fonseca. E às 8 horas, às 20 horas, estaremos todos conectados. Paulinho, muito obrigado. Me senti extremamente lisonjeado por você ter aceitado de bate-pronto o meu convite. E eu acompanho a sua trajetória, acompanho o seu sucesso. Torço muito, 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 muito por você. Fico muito feliz com o resultado que você está alcançando na odontologia. Isso nos deixa com uma alegria muito grande, irmão. E gratidão, meu querido. Gratidão por tudo. Gratidão por compartilhar esse conhecimento incrível que você tem aqui. Um grande abraço para você. Parabéns pela linda família que você construiu também, irmão. Eu vejo você com a relação com os teus filhos, com a sua esposa. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Maravilha. Sem falar do talento que você tem na culinária, hein, Paulinho? Parabéns, irmão. Opa. Quero pegar umas aulas contigo. É uma outra vertente. Que legal. Aí, que legal, que eu nos últimos 5 anos tenho investido também. Que legal. Velho. Nos vemos aí. Valeu, irmão. Um abraço. Fica com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Gratidão. Abraço, tchau, irmão. Obrigado por tudo aí. Tchau, gente. Boa noite. Amanhã na live, às 20 horas, do Paulinho. Um abraço. Tchau.